Olá, galerinha da Grande Divina Monteiro. Vamos gravar aqui mais algumas questões para vocês, tá certo? Vamos a partir da questão de número 8. Diz assim essa questão: uma cisterna para armazenamento de água tem capacidade total de 5.000 litros. No instante em que a quantidade de água na cisterna fica reduzida a 450 litros, ela passa a ser reabastecida a uma taxa constante, conforme os dados da tabela. Então, aqui na tabela nós temos o tempo desde o início do reabastecimento, a partir do instante 0 até o instante 600, né? E do outro lado aqui a gente tem a quantidade de água. Traduzindo aqui, ó, no instante 0 era 450, e depois foi para o instante 6, 451, e assim sucessivamente, ok? E aqui o nosso comando, nós queremos saber a quantidade de água, C em litros, em função do tempo T em segundo. Tranquilo? Note que o reabastecimento aqui, a taxa é constante. Isso sugere, pessoal, uma função do primeiro grau, uma função desse tipo aqui. Ó. Note que pelas próprias respostas, nós temos uma função desse tipo. O B é o número sozinho e o A é o número que acompanha a variável T. No caso aqui, por exemplo, nessa letra A, o A é 1/6. Aliás, o B é 1/6 e o A é o 450, que acompanha o T. Na letra B, o B é 450 e o A é 1/6. Na letra C aqui, o A é 450 sobre 6 e o A é 1. Quando não tem nada acompanhando aqui, o T é 1. Na letra D, o B é 6, que é o termo independente, e o A, que acompanha o T, é 450. E na letra E, nós temos o B 450 e o A 6. Qual dessas funções representa essa situação aqui? Simples, nós vamos descobrir quem é o B e quem é o A. Note o seguinte, ó, que pegamos aqui um ponto, por exemplo, 0 e 450. E esse ponto aqui, 6 e 451. A partir desse ponto 0 e 450, a gente já acha aqui, se substituirmos os dados, o valor de B, ó, porque eu vou trocar esse T aqui pelo 0 e o CT por 450. Então, o 0 vai anular esse termo. Então, eu já tenho aqui que o B é igual a 450. Ou seja, o coeficiente linear, o B, é 450. Aqui eu já posso anular várias dessas questões aqui, que não... Ó, o B, na letra A, é 1/6. Nessa questão está descartada. A B sobrevive. A C é 450 sobre 6, também vai embora, porque o B é 450. A D também não pode ser, porque o B aqui é 6. Sobrou então essas duas opções, certo? Vamos descobrir então quem é o A. Para descobrir quem é o A, nós vamos calcular aqui a taxa de variação. Ou seja, dividir a variação aqui no C de T pela variação do X. Para calcular a variação é só fazer a diferença. Ele saiu de 450 para 451. Ou seja, aumentou uma unidade, que é a diferença aqui. Já o T, ele saiu do 0 para 6. Então, 6 menos 0. Então, a variação aqui é o seguinte. Enquanto a quantidade de água em litros, né, que aqui é representada pelo C de T, ela varia de 450 para 451, varia uma unidade, o tempo varia em 6 segundos. Ela vai de 0 para 6. Então, o nosso A aqui é 1/6. Substituindo o B por 450 e o A por 1/6, a função vai ficar igual a essa. C de T igual a 450 mais 1/6 de T. Ficamos então com a letra B. Ok? Está aí a questão 8 para você. Vamos à questão de número 9. Essa é uma questão bem mais fácil.
No plano cartesiano da seguinte figura está representado o gráfico da função afim y é igual a x mais b. Esse modelo aqui. Está aqui a função. Qual das seguintes afirmações a respeito dos coeficientes a e b é correta? Note, pessoal, que a gente já sabe que é a inclinação da reta. Se o a for maior que zero, a função é crescente. Se o a for menor que zero, a função é decrescente. Nessa função aqui, note que essa função aqui, ela é crescente. Se você analisar aqui da esquerda para a direita, ela vai subindo aqui. Então, se o f é crescente, significa dizer que o a é maior que zero. Então, nesse caso aqui, na letra A e letra B, que diz que o a é menor que zero, nós vamos descartar. Vamos ficar com essas três opções. O que é que eu faço então para achar o B? O B é a ordenada que intercepta o eixo Y, ou seja, é o ponto onde essa reta aqui vai cortar o eixo Y, que é nesse pontinho aqui, ok? Então, o Y aqui, note que ele vai, o B aqui, né, ele vai ficar abaixo de zero. Se está abaixo de zero, significa dizer que ele é negativo, que o B é menor que zero. Ficamos então com a letra D, A maior que zero e B menor que zero. Muito fácil essa questão. Vamos para a questão de número 10. Lá as questões de 10 a 11, nós vamos utilizar aqui essa parábola, né, que é uma função do segundo grau, ok? A altura aqui h em função do tempo t. Vamos então para a questão 10. De acordo com o gráfico, que é esse gráfico aqui, em que instante k a partícula atinge a altura máxima? Está aqui o k, quando ela vai atingir aqui o ponto máximo, certo? Mas em que instante isso acontece? Note que essa linha aqui divide a parábola no meio de forma simétrica. Isso significa dizer que a distância do zero até o k é igual à distância do k até esse ponto, que é 1/5, 1 sobre 5, que é o nosso t aqui, o primeiro elemento aqui do parênteses. Então, o k vai ser justamente metade desse valor. Logo, o k ele vai ser 1/5 dividido por 2. É metade de 1/5. E quanto é 1/5 dividido por 2? Aqui nós temos uma divisão de fração, e aí você já sabe que na divisão de fração, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui é 2 sobre 1, aqui vai ficar 1 sobre 2. Então, multiplicando, 1 vezes 1 é 1 e 5 vezes 2 é 10. Ficamos, portanto, com a letra C. Está aí a questão 10, feita para você. Vamos à questão de número 11. A função quadrática h, representada algebricamente por h de t, que é igual a t ao quadrado mais t, onde o a é um número real não nulo, qual o valor de a? Queremos saber o valor de a. O que a gente faz aqui? Nós estamos falando dessa função aqui. O que a gente vai fazer é pegar um ponto e colocar dentro dessa função. Vou repetir ela aqui. Um ponto, você tem o t, que é aqui na nossa reta horizontal, e tem o h de t, que é a altura aqui na reta vertical. Vamos pegar um ponto aqui qualquer e jogar dentro dessa função. Estou usando aqui o jogo de cores vermelho e azul para você entender melhor. Eu vou substituir essa parte vermelha aqui. Vamos pegar esse ponto aqui, 1/5 e 0. Nesse ponto, o valor antes da vírgula é 1/5, que representa o t, e h de t é 0. Então, eu vou trocar esse h de t por 0 e esses t aqui por 1/5 cada um. Então, vai ficar assim, a vezes 1/5 ao quadrado mais 1/5. Vamos resolver primeiro essa potência aqui. Quanto é 1/5 ao quadrado? 1 vezes 1 é 1 e 5 vezes 5 é 25. Então, vai ficar 1 sobre 25 vezes a. Então, vai ficar 1 sobre 25a mais 1/5. Há várias maneiras de você resolver isso aqui. Vamos resolver multiplicando os dois lados da equação por 25. 0 vezes 25 dá 0. Então, isso aqui vai ser igual. 25 avos de 25 é 1, que é o 25 dividido por 25. 1 vezes a é a. Mais 1/5 de 25. Quanto é 1/5 de 25? É 5. Logo, qual é o número que somado com 5 dá igual a 0? É o seu simétrico, é o seu oposto. É o menos 5, ok? Então, A igual a menos 5. Tranquilo? Se não entendeu, repete aí
o vídeo e tenta entender o que foi feito aqui. Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 12, uma questão aqui de geometria. Diz assim, qual a medida da área do quadrado PQRS em metros quadrados? Está aqui o quadrado, então a gente quer a medida desse quadrado aqui, PQRS, esse quadrado aqui de dentro, ok? Note aqui, ó, eu vou chamar esse lado aqui de x. Se é um quadrado, todos os lados também são x. E quem é a área do quadrado? Como é que você encontra a área de um quadrado? Multiplicando o lado por ele mesmo. A área de um quadrado é x vezes x, que é o mesmo que x ao quadrado. O que a gente faz aqui para encontrar o valor de x? Note, ó, que esse valor x aqui, ele também é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, o triângulo retângulo PBQ. Então esse aqui, se você quiser usar, esse lado BQ, ó, cada pedacinho desse vale 1. Então aqui nós vamos ter 1. E esse lado PB aqui embaixo, ó, são 3 unidades. Então aplicando aqui o teorema de Pitágoras, vai ficar x ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Cateto é 1 e 3, então 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1 e 3 ao quadrado dá 9. Somando 1 mais 9 dá 10. Então, ó, como a área é x ao quadrado e o x ao quadrado é igual a 10, segue que a área é igual a 10, ok? Letra C. Muito tranquila essa questão. Eu vou resolver essa mesma questão de um modo diferente, tá certo? Vamos pensar usando um outro raciocínio. Eu poderia imaginar também o seguinte, ó, toda essa área do quadrado maior, do quadrado ABCD, é 16, ó, porque aqui são 16 quadradinhos de 1 metro quadrado. Então, a área desse quadrado que a gente quer, que é o PQRS, ele é a área do quadrado ABC menos 4 vezes a área desses triângulos. São 4 triângulos aqui ao lado, ok? Ó? Então, vai ser 16 menos... como é que a gente calcula a área de um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2, ok? Nossa base aqui é 3, nossa altura aqui é 1, dividido por 2. Vamos resolver logo essa parte em azul. Então, 16 menos 4 vai ser igual. 3 vezes 1 é 3, dividido por 2 dá 1,5. Como aqui a gente tem uma subtração e uma multiplicação, a gente faz a multiplicação primeiro. Então, vai ficar 16 menos 4 vezes 1,5 dá 6. 16 menos 6 dá 10. Portanto, aqui a nossa área procurada é 10. Tranquilo? Vamos para mais uma questão, a questão de número 13. Qual a medida do perímetro do quadrado PQRS? Esse mesmo quadrado que a gente acabou de fazer, só que dessa vez a gente quer o perímetro. O que é o perímetro? É a soma das medidas dos lados. Como é um quadrado, os 4 lados valem x. Ok? Então, o perímetro vai ser 4x. Se a gente encontrar o x aqui, a gente já sabe o seguinte, ó, que isso aqui é um triângulo retângulo, esse lado é 1, esse é 3. Aplicando o teorema de Pitágoras, como nós acabamos de fazer, encontramos que o x ao quadrado é igual a 10. Então, quanto é que vale o x? Vale a raiz de 10. Esse 2 vai passar na forma de raiz, ok? Como o perímetro é 4 vezes esse valor, então o perímetro é 4 vezes a raiz de 10. Ficamos então com a letra A. Tranquilo? Vamos para a nossa última questão desse vídeo. Questão de número 14. O seno do ângulo interno do ponto P do triângulo BPQ é igual a... Então, nós queremos o seno do ângulo interno do triângulo BPQ. Olha aqui o triângulo BPQ, é esse triângulo aqui, ó. BPQ, as 3 unidades. Esse lado vale 1, o BQ. Esse lado aqui embaixo a gente já sabe que vale 3. A hipotenusa aqui vale 10, a gente já utilizou o teorema de Pitágoras para calcular. Então, quanto é que vale o seno? O que é o seno? Você lembra o que é o seno? O seno de um valor é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O 1 aqui é o cateto oposto a P, a raiz de 10 é a hipotenusa, e o 3 é o cateto adjacente. Então, o que é o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto aqui? Está aqui, ó, é o 1. E a hipotenusa é a raiz de 10. Portanto, aqui o seno de P é 1 sobre raiz de 10. Tranquilo? Espero que você tenha gostado, entendido e aprendido. Deixamos as próximas questões para o próximo vídeo. Até o próximo.